Antes de mais, boa tarde a todos. Queria começar por agradecer ao Turismo 2015 o convite para estar aqui nesta sessão, neste workshop, dizendo que, apesar do pouco tempo que passou desde o convite, mas foi com interesse que concordei, que me disponibilizei para estar, porque reconheço a importância do tema e, portanto, criei algumas expectativas sobre o que hoje poderei eu também ouvir e partilhar aqui convosco. Porque há duas questões que, como dizia, me despertaram a atenção neste workshop e que têm a ver com o projeto que está aqui por trás. Desde logo porque ele apela para a questão das redes de cooperação. O meu principal trabalho, a minha principal tarefa na Comissão nos últimos anos tem sido precisamente acompanhar os programas de cooperação territorial europeia, cooperação transfronteiriça, transnacional, etc. E, portanto, diz muito esta questão da cooperação. Depois também a dimensão da inovação e do desenvolvimento tecnológico, porque claramente tem sido uma preocupação da Comissão de Coordenação, por um lado, trabalhar e dinamizar o sistema científico e tecnológico que existe na região, que é importante, que é forte, e fazer com que esse sistema se articule e trabalhe para a região, para os atores da região, para as empresas, para as organizações da nossa região. E, portanto, claramente, são duas questões muito importantes, que reconhecemos muita importância e, portanto, que nos interessam, e eu acrescentaria também, quando falamos também destas questões da cooperação, da inovação associada ao tema do turismo. A minha apresentação, eu diria que basicamente posso distinguir-lhe aqui duas partes. Uma primeira que eventualmente irei um bocadinho ser mais concreta, eventualmente mais direcionada para o tema específico deste workshop. Uma segunda parte um bocadinho mais o que é a nossa preocupação precisamente com estas questões da inovação e do turismo e do território na nossa região centro. O primeiro aspecto que eu gostaria de dar conta é que, e a Comissão de Coordenação tem uma longa experiência em termos de elaboração de planos, programas, preparação de programas para financiamento comunitário e, portanto, naturalmente também a dimensão da gestão. E eu diria que, basicamente, estas três questões que aqui nos foram colocadas relacionadas com o uso do espaço, com a água e com a energia, de alguma forma já há muitos anos estão presentes no processo de planeamento e também, eu diria, na fase de implementação e de execução de projetos. Em concreto, a questão da água e associando a água, mais uma visão mais abrangente dos temas do ambiente, eu diria que numa ótica mais restritiva, se assim se pode dizer, desde há muito tempo que os programas com financiamento comunitário exigem que os projetos cumpram requisitos que estejam de acordo com as restrições, seja de natureza local, de natureza nacional ou de natureza europeia, relativamente a estes temas. Desde logo a questão ambiental, a necessidade dos parceiros das diversas instâncias envolvidas nesta questão, na utilização de espaços relacionados com a água, a necessidade dos parceiros, autorizações de todas essas componentes. Desde há muito tempo que isso é um requisito fundamental para a aprovação e para a execução de projetos. Eu diria que a questão da energia é uma questão mais recente. Ela não tem estado presente também nesta ótica negativa, isto é, de restringir ou de condicionar de alguma forma os projetos. Eu diria que ela começou a estar mais recentemente na agenda, mas numa ótica positiva, isto é, começou a valorizar-se os projetos que apresentavam vantagens em termos de utilização de energia, em termos de utilização de fontes limpas, em termos de racionalidade na utilização da energia. E, portanto, recentemente este começou a ser também um critério na valoração positiva dos projetos. Uma outra dimensão importante tem a ver com, e agora voltando um bocadinho à questão também da água e do ambiente, para além desta visão restritiva dos projetos, naturalmente os programas, até porque a agenda europeia naturalmente evoluiu e claramente os programas desde há alguns anos começaram a ser fortemente condicionados
quer pela agenda de Lisboa, nas questões da competitividade, quer pela agenda de Gotemburgo, nas questões do ambiente e da sustentabilidade, naturalmente os próprios programas começaram a incorporar essas preocupações e, portanto, de uma forma positiva e proativa, começaram a apostar em projetos que iriam ao encontro dessas agendas. Muito claramente, se formos ver com rigor, o atual programa operacional da região centro, o programa Mais Centro, tem, antes de uma última reformulação que ocorreu recentemente, tinha claramente um eixo destinado ao tema precisamente da valorização ambiental, com cerca de 200 milhões de euros de FEDER disponíveis, portanto, para o tema da valorização ambiental, que tratava desde questões relacionadas com riscos naturais e tecnológicos, as questões dos recursos hídricos, as áreas protegidas e a questão da biodiversidade, as orlas costeiras, a reciclagem e a reutilização de resíduos, etc. Portanto, um conjunto de apostas claramente na área ambiental que passaram a ser apoiados por este programa regional. Da mesma forma, os programas de cooperação territorial e europeia, e não poderia deixar de fazer-lhes aqui uma referência, todos eles, de uma forma transversal, desde os programas de cooperação transfronteiriça até todos os programas de cooperação transnacional e interregional, todos eles tinham essencialmente duas prioridades. Uma prioridade dirigida para as questões da competitividade e do emprego, outra prioridade dirigida precisamente para as questões da natureza, do ambiente e da sustentabilidade. Claramente também estes programas preconizavam de uma forma proativa a atenção e a aposta precisamente nestes temas. Um outro aspecto que eu gostaria também de deixar uma pequena nota tem a ver com a questão em concreto do uso do espaço e com a execução de muitos dos projetos que foram financiados por fundos comunitários. Claramente aqui houve situações que não correram bem, as coisas não funcionaram de um modo muito adequado e, portanto, a falta de um planeamento territorial forte, eu diria, às várias escalas, a escala local, a escala regional e a escala nacional, e, em particular, um aspecto que também considero muito relevante, a falta de sistemas de informação de apoio, nomeadamente sistemas de informação geográfica, condicionaram muito um aspecto, eu diria, menos positivo ou mesmo negativo dos últimos quadros comunitários, que tiveram a ver com sobredimensionamento de muitos investimentos, por exemplo, investimentos em equipamentos, e muitos equipamentos têm a ver também com o setor do turismo, equipamentos desportivos, equipamentos de lazer, equipamentos culturais. Tiveram consequências em termos de duplicação de investimentos. São bem conhecidas as situações em que temos em municípios vizinhos equipamentos muito semelhantes que oferecem o mesmo tipo de serviços e que não são devidamente rentabilizados. Problemas com custos de exploração, a dificuldade ou a falta de racionalidade financeira na aposta desses projetos e, portanto, claramente houve aqui muitas questões que não funcionaram bem e claramente para o futuro têm que ser revistas e estão, penso eu, nesta altura já a ser revistas, em última instância, porque precisamente os tempos que correm são tempos de dificuldade e, portanto, por maioria de razão, estas questões têm que ser devidamente acauteladas no futuro. Em traços muito largos, basicamente era isto que eu vos gostaria de dizer em termos de questões concretas relacionadas com o processo de planeamento que nós conhecemos, de elaboração dos planos comunitários e aplicação e o financiamento de projetos. Contudo, no processo de planeamento, de uma forma mais vasta, que a Comissão de Coordenação vem aplicando e vem refletindo e vem sendo sua preocupação nos últimos tempos, eu gostaria de destacar que há aqui aspectos que são centrais nas estratégias de desenvolvimento que a Comissão de Coordenação está a concretizar. Como não poderia deixar de ser, quando falamos de espaço, falamos de território. Claramente o território é um aspecto fulcral para a região centro. Segundo aspecto, quando falamos de água, estamos a falar de recursos
recursos da região, recursos endógenos, um aspecto decisivo também nas estratégias de desenvolvimento. E, quando falamos de energia, eu aqui aplicava-lhe agora um sentido um bocadinho mais metafórico, eu diria que também é um elemento essencial e vital para o sucesso das estratégias de desenvolvimento, quando estamos a falar da energia das nossas organizações, da energia que os nossos atores colocam nas suas intervenções e na sua atividade no dia-a-dia, na sua atividade também de pensar estrategicamente o desenvolvimento. Naturalmente, a água é claramente um recurso fundamental da região centro, e eu diria que ele, de alguma forma, é simbólico precisamente dos recursos que a região tem e que, de alguma forma, condicionam e dão particularidade ao espaço, tornando, de alguma forma, o território que é o nosso território regional. Este território que é sempre um elemento presente em todos os planos, em todas as estratégias, o ponto de partida sempre dos planos e das intervenções de pensar a região que a Comissão de Coordenação tem concretizado, partem sempre de conhecer, identificar o que é a realidade territorial do centro. Depois, como dizia, a questão da energia enquanto força de intervenção humana no território e, naturalmente, o turismo aqui, creio que é um bom exemplo, precisamente, da conciliação e da interação entre estas três dimensões de uma atividade onde elas se aproximam, se reúnem e interagem. Em termos das questões dos recursos e da água em concreto, gostaria de deixar-vos aqui uma pequena nota. Há muito pouco tempo, ou há relativamente pouco tempo, a Comissão de Coordenação fez uma edição, um livro, que eu diria que é muito interessante, precisamente porque a água é, desde há muito tempo, um dos principais recursos naturais da região centro. Eu diria, eventualmente, a par de outros recursos como a floresta, a par de outros recursos como o património histórico, mas eu diria que a água é um recurso fundamental na região centro. E é fundamental porque, só para terem uma pequena nota, esta é a realidade da região centro na área da NUT 2 Centro, portanto, a área de intervenção do Programa Operacional Regional, que é um bocadinho maior do que a área de intervenção propriamente da Comissão de Coordenação. Contudo, duas ou três pequenas notas. A maior bacia, ou a bacia que ocupa maior espaço na região centro é, antes de mais, a bacia do Tejo. Obviamente, de uma forma parcelar, o Tejo toca a fronteira sul da região centro, mas, em termos de bacia, é uma área extremamente grande. De alguma forma, também, a região centro toca a bacia do Rio Douro, mais a norte, mas, claramente, depois as principais bacias hidrográficas que temos na nossa região são a bacia do Rio Mondego, a bacia do Rio Voga e depois, aqui está um bocadinho diluída, mas ela, porventura, reconhece, a bacia do Rio Zezer, depois um bocadinho também a bacia do Rio Lis, no litoral, e a bacia do Rio Coa. Mas, claramente, a região centro tem a água um potencial enorme, é um recurso fundamental na nossa região. E tanto é que, precisamente, a Comissão de Coordenação editou esse livro e pediu a um conjunto de autores que refletissem sobre um conjunto de temas que, precisamente, a água pode servir de mote para uma reflexão regional. Desde logo, uma reflexão em termos de paisagem. A água determina muitas das nossas paisagens, naturalmente determina também a questão do clima, determina também muitos dos nossos ecossistemas, naturalmente determina muitas das atividades económicas que desenvolvemos na nossa região, desde logo a agricultura, mas também atividades económicas da indústria, naturalmente o turismo, como não poderia deixar de ser. Naturalmente, a água também tem muito a ver com o mar, e o mar, como sabem, é um potencial imenso também de dinâmicas, naturalmente em termos de produção energética, naturalmente em termos de saúde e bem-estar, também em termos de cultura. É curioso, e o próprio livro dá um pequenino destaque muito interessante, são muito numerosos os municípios da região centro que têm na sua bandeira precisamente a referência à água. A água, de alguma forma, marca a cultura, a tradição de muitos dos municípios da região centro. E, portanto, este livro, de alguma forma, vem mostrar exatamente a importância e a dimensão que este recurso tem na região centro. A questão do território, naturalmente estes recursos marcam decisivamente o território e, portanto, o território, como eu dizia há pouco, é um elemento essencial, um ponto de partida sempre para as estratégias de desenvolvimento que a Comissão coloca no terreno.
O território da região centro, nestas estratégias, normalmente tem sempre duas linhas essenciais em termos de apostas e de perspectivas de trabalho. Uma passa pelo modelo territorial em termos de rede urbana, claramente é um aspecto essencial, típico, que caracteriza a realidade da região centro, é aquela questão de ter um conjunto de centros urbanos de pequena e média dimensão, mas que são relativamente distribuídos por todo o território regional, e alguns deles que organizam, eu diria, territórios urbanos nas suas periferias, ganhando dimensão e escala em termos de capacidade populacional, económica, etc. E, portanto, este é um aspecto essencial em termos da visão territorial do centro, a questão da rede urbana e da sua organização. E, por outro lado, outra linha essencial de trabalho é a dimensão, a relevância dos espaços de baixa densidade, dos espaços rurais e, portanto, da relevância também, fazendo agora aqui a articulação com o turismo, do turismo rural, do turismo em espaço rural, do turismo em espaços de baixa densidade. Naturalmente, todas estas perspectivas em termos de abordagem estratégica tem depois a sua concretização no terreno e esta visão do território da região centro e da diferenciação do território da região centro tem condicionado e tem implicado o desenho dos programas de desenvolvimento. Por exemplo, começando desde logo no QCA1, e estamos ainda a falar dos anos 80, anos 90, a região centro, nessa altura, teve 3 programas operacionais. Tinha um programa operacional para o litoral, para o centro litoral, tinha um programa operacional para a zona do Pinhal Interior, tinha um programa operacional para toda a Beira Interior. Logo aí havia claramente um desenho e uma distinção clara dos diferentes mosaicos que constituem a região centro. No QCA2, uma evolução foi nessa altura que, desde logo, surgiu a iniciativa das aldeias históricas. Portanto, uma aposta clara num recurso específico do interior da região centro. Foi também nessa altura que houve a experiência dos centros rurais, não sei se alguns de vocês se lembram ainda, mas foi precisamente identificar pequenos territórios no centro para concretizar pequenas iniciativas de desenvolvimento rural, económico e social, etc. Quando passámos para o QCA3, passámos a ter as AIBTs. No caso da região centro, tínhamos a AIBT das aldeias, que incluía precisamente a questão das aldeias históricas. Tínhamos a AIBT do Pinhal Interior, onde nasceu a rede das aldeias do Xisto, e tínhamos a AIBT do COA. No atual CREN, eu diria que, e o exemplo concreto que vos gostaria de apresentar aqui muito brevemente, é precisamente o que se relaciona com a iniciativa PROVER, que apesar de ser uma iniciativa nacional, portanto, que está a ter aplicação em todo o território nacional, naturalmente há especificidades regionais e ela... Sim. Ser mais breve. Muito bem. Este PROVER naturalmente surge da articulação da dimensão do território, dos recursos do território, da problemática da dinamização económica desses recursos e de uma outra dimensão extremamente importante, que é precisamente a criação de redes e de parcerias locais, precisamente para implementar esta valorização económica dos recursos. Na região centro estão em concretização 8 PROVERs, 7 deles, precisamente, a aposta foi valorizar recursos numa ótica de promoção da atividade turística. E, portanto, este é um aspecto também muito importante que passa por reconhecer os recursos principais da região centro. O seu território tem, no turismo, uma aposta estratégica em termos de dinamização económica muito, muito forte. E, passando um bocadinho à frente, não vale a pena entrar aqui em detalhes sobre cada um dos PROVER, que vocês conhecerão. Eu gostaria apenas de fazer aqui um apelo a uma iniciativa que a Comissão lançou há alguns anos e que muito claramente cola precisamente com as preocupações que eu presumo que são deste projeto que está aqui hoje em causa e que têm sido as preocupações da Comissão de Coordenação, nomeadamente também com esta iniciativa PROVER, apesar de todas as suas vicissitudes, todas as dificuldades, todas as coisas que correram menos bem. Claramente é uma aposta importante, que é a capacidade e a energia dos agentes do território para se organizarem, para trabalharem em conjunto e colocarem no terreno estratégias devidamente articuladas e desenvolvimento territorial e económico.
Claramente, esta dimensão que os Prover procuram privilegiar passa muito por articular a questão dos atores locais, da população local, com o espaço, com os potenciais clientes, e toda esta relação sintetiza-se eu diria, um bocadinho nesta figura e na importância, precisamente como eu dizia, da articulação dos territórios e do seu trabalho em rede, porque claramente eles têm todos a ver com esta dimensão múltipla e com estes recursos que de alguma forma aqui estão equacionados. Os atores locais, o seu papel em termos de ordenamento do território, em termos de assegurar que os recursos estão adequadamente protegidos, que são adequadamente valorizados, os atores locais e a sua pertinência para a animação e para a valorização destes recursos e, naturalmente, também os atores locais enquanto instrumento de acolhimento e de receber e de integrar e de acolher os turistas e, portanto, o seu papel o papel determinante que tem em todo este processo de desenvolvimento local e regional. Isto para dizer o quê? Este é claramente um aspecto onde ainda se falha muito. Isto é, há pouca capacidade e pouco know-how em termos de saber valorizar de um modo diferenciador os recursos que temos. Nos programas de ação dos vários Prover, muitas das iniciativas que aparecem são iniciativas recorrentes, são iniciativas que já vêm do passado, são iniciativas que são pouco criativas e que são pouco diferenciadoras. Esse é um aspecto fundamental e não tenho dúvidas que é importante, que é necessária a ajuda das entidades do sistema científico e tecnológico para ajudar estes atores locais a pensar novas modalidades, novas formas de valorizar estes recursos. E depois uma outra dimensão também importante é a formação e a capacitação dos recursos humanos destas entidades para fazerem o trabalho no terreno e trabalharem em rede, e trabalharem em parcerias profícuas, construtivas e que resultem em mais-valias na associação dos parceiros que estão no território e que pretendem lançar estas iniciativas. Ficava por aqui. Muito obrigado pela vossa atenção.